Cumprimentamos, como de costume, todos os presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse título, que é dado Cristianismo versus ou Espiritismo, está nos margens para nós fazermos esse paralelo entre esse problema. Na apostila que você recebeu, deve ter aí, Racionalismo Cristão, nós temos aqui, no início, algumas colocações, mas a partir da página 3, nós vamos encontrar essa diferença entre o cristianismo e o ensino espírita. Temos a respeito da Bíblia. Quando você lê falso, é o que eles creem a respeito da Bíblia. Quando você ler verdadeiro, então você tem a resposta bíblica. E assim a respeito de Deus, falso, o que eles ensinam mesmo usando a Bíblia Sagrada, e verdadeiro. Nós temos em seguida orar e adorar, o que falsamente ensina o Espiritismo kardecista. E depois nós temos o que a Bíblia realmente ensina. Temos mais a seguir, perdão, o que falsamente ensina o Espiritismo. Depois, quanto ao perdão, o que a Bíblia realmente ensina. Então nós temos aqui, perdão verdadeiro, o que a Bíblia ensina a respeito do perdão. Temos a seguir uma doutrina estritamente espírita, reencarnação, o que falsamente ensina, embora tentando apoiar-se na Bíblia, e em seguida verdadeiro, o que realmente a Bíblia fala a respeito dessa prática. Eu não vou citar desta palavra, porque a palavra reencarnação não existe na Bíblia. Logo, não vou citar uma palavra que não esteja na Bíblia, como se ele estivesse fazendo uso da Bíblia no ensino particular deles. Temos a seguir Jesus Cristo. O que eles ensinam sobre a pessoa de Jesus e o que nós ensinamos a respeito de Jesus. Então, irmãos, é um assunto bem claro, que você com a apostila pode distinguir com facilidade, e tendo aqui o material nas suas mãos, procure memorizar os textos bíblicos para que você, em ocasião oportuna, possa citá-los. E eu queria apresentar ainda aqui aos irmãos a irmã Cândida. Onde está ela ali? Essa nossa irmã é uma estudiosa no campo do Espiritismo. E depois, no final, estaria cedendo para ela uns 15 minutos do meu horário, para transmitir algumas informações que nós, eu diria todos nós, desconhecemos, porque o estudo dela é mais profundo, com escritores de mais renome, conceitos difíceis, e com isso estaremos aumentando o nosso cabedal de conhecimento. Mas antes de começar a exposição que acabamos de ler, nós queremos dar algumas informações oportunas a respeito do Espiritismo, porque nós temos aqui que o Espiritismo se coloca nos seus ensinos como a terceira revelação de Deus aos homens. E mencionam as duas primeiras, sendo que a primeira revelação de Deus aos homens se deu por intermédio de Moisés. Então Moisés, quando escreveu a lei e outros livros que mencionam a sua vida, ele estava fazendo revelação da primeira vontade de Deus para com os homens. Quando nós chegamos já no Novo Testamento,
vamos encontrar outra pessoa ilustre, que é Jesus, e então o que Jesus deixou registrado para nós como ensino. E agora, irmãos, a terceira é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque nós encontramos na Bíblia a promessa de Jesus de mandar o Consolador. 14 de João, se você abrir a sua Bíblia, você vai notar que Jesus está falando da chegada do Espírito Santo. E este Espírito Santo, como nós ensinamos, é uma pessoa. É uma pessoa que dizemos a terceira pessoa da Trindade. Não estamos colocando o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade num tipo de colocação hierárquica. Quem é a primeira? É o Pai. Quem é a segunda? É o Filho. Quem é a terceira? É o Espírito Santo. Então quer dizer que existe uma hierarquia? Não. Eu tenho dito aqui aos irmãos, na Trindade, iguais em poder, iguais em glória. Significando então que quando dizemos primeiro o Pai, porque você abrindo o livro de Hebreus, no capítulo 1, você vai encontrar: havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, a segunda revelação de Deus aos homens está na pessoa de Cristo. Aí você tem o Novo Testamento com 4 evangelhos. Você sabe citar pela ordem? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o escritor de João, que era amicíssimo de Jesus, era o discípulo a quem Jesus amava, ele conclui o capítulo 20 e 21 do seu evangelho dizendo que Jesus escreveu muito mais do que está registrado. E ele usa uma hipérbole: se fossem registrar todos os ensinos que Jesus deu, não havia livros que comportassem. Então, temos aí, a Bíblia para nós é um livro completo e perfeito, porque nos traz informações preciosas que não encontramos em qualquer outro lugar. Logo, as seitas procuram mutilar a Bíblia Sagrada, dando interpretações capciosas fora da Bíblia, que as pessoas aceitam como se a Bíblia estivesse dito e realmente assim. Então o Espiritismo se arroga ser a terceira revelação de Deus aos homens. Mas nós aceitamos essa colocação. Só que o Espiritismo, com essa reivindicação, ele quer impor a sua vontade através de livros publicados por homens que levam o título de doutor na frente, é tido como pessoas de muita capacidade intelectual, mas está fora. Agora, voltando aqui então a João 14, Jesus diz aos seus discípulos a respeito da chegada do Espírito Santo. Diz o texto bíblico, versículo 16 do capítulo 14: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quando você lê aqui no versículo 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro. Essa palavra outro, no grego, ela tem duas palavras distintas. Outro, héteros,
palavra grega, que significa outro diferente. E tem a outra palavra, alon, no grego, que significa igual. Então, quando Jesus usou, eu rogaria ao Pai, lhe dará outro, se você pegar o texto bíblico, no grego, você vai encontrar a palavra alon, outro igual, não menor, nem maior, mas outro igual à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus declarou que a primeira atuação do Espírito Santo aqui na terra seria com os descrentes. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se eu for, enviar-vos-ei, e ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, em primeiro lugar, antes de nos tornarmos crentes em Jesus, ele age em nós para nos convencer da nossa necessidade espiritual, que essa necessidade então é suprida, preenchida pelo Senhor Jesus Cristo. Então uma pessoa, para aceitar Jesus como Salvador, ela pode ouvir uma mensagem, o Espírito Santo pode estar falando no coração dela através da mensagem, e essa pessoa fica convencida de que precisa aceitar Jesus como Salvador. Agora, a segunda etapa do Espírito Santo aqui na terra é o que se deu no dia de Pentecoste. É encher aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, para que eles possam com ousadia poder falar com a autoridade de Jesus para as pessoas. Porque nós às vezes temos muito acanhamento, mas o Espírito Santo pode atuar em nós e se dar o que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Sabe recitar de cor? Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então agora a atuação dele é no crente. Ele é salvo por Jesus, foi convencido que é um pecador e que precisava de um Salvador. Jesus está morando no seu coração e ele é revestido de poder para comunicar Jesus para os outros. Então nós temos esse preâmbulo aqui que contraria, mas de modo claro, inequívoco, o que Kardec ensina, que o Espírito Santo é que deu margem ao início do Espiritismo, com o primeiro livro espírita publicado em francês, que é o Livro dos Espíritos. É uma verdadeira Bíblia espírita, em que há diálogo entre Kardec e os espíritos. Então ali está toda a doutrina espírita e ainda outros livros que complementam. Então, nesse dia que na França foi publicado o livro posto à venda, é que ele diz então aí que chegou o Consolador. Nós temos isso como blasfêmia. É uma pessoa que veio, de acordo com a Bíblia, convencer e outorgar poder para aqueles que já foram convencidos. De modo que há muita citação bíblica por parte dos espíritas, sabendo que os evangélicos se utilizam da Bíblia e aí começam a fazer a sua doutrinação. E infelizmente eu sempre reconheço que da nossa parte aqui há muita indiferença.
não temos assim muito apego em conhecer para você atender a exigência de Pedro 3,15. Pode citar de cor? Então eu vou pedir para abrir a Bíblia mesmo. Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir de vós a razão da vossa fé. Você pode dar para alguém? Por que você aceitou Jesus como Salvador? Então você tem que ter aptidão para poder apontar o texto bíblico e eventualmente abrir a sua Bíblia e pedir para a pessoa ler. Isso é mais autêntico ainda. Você pode falar se não tiver Bíblia, mas se você tiver Bíblia, souber o lugar, o endereço do texto citado, melhor ainda, porque há mais chance de convicção quando lê a Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui na nossa igreja nos esforçado para acordar os evangélicos da Baixada Santista, porque vemos com tristeza as seitas crescendo, desafiando, e nós não sabemos nada às vezes, mas quem está estudando, pelo menos se não souber muito, mas sabe para se resguardar, para não cair no laço. Então, irmãos, vamos entrar aqui na análise destes textos que nós estamos aqui apontados na apostila Racionalismo Cristão, e depois nós vamos procurar alguma coisa mais na apostila que temos também em mãos como subsídio que pode ajudar-nos em outros pontos. Em primeiro lugar, a Bíblia. O que os espíritas ensinam de falsidade contra a Bíblia? Na Bíblia, todos o sabem, acompanhe a leitura na sua apostila. Foram alterados diversos textos originais, com o fim de favorecer a um vantajoso sistema capaz de propiciar fundos suficientes para o sustento da religião sacerdotal mantenedora do sistema. Então aqui é lançada uma injúria, que a Bíblia foi torcida para que desse margem a que ensinos, no caso presente a Igreja Católica, alterasse o texto bíblico, fazendo referência à própria Igreja para com isso ganhar dinheiro, ter muitos adeptos. Mas isso aqui é uma falsidade, não tem cabimento uma colocação dessa. Para provar a alteração dos textos originais, é citado o seguinte: eles estão citando para os seus adeptos. Durante muitos séculos, as seitas religiosas que introduziram na Bíblia este versículo repleto de malícia. Qual o versículo repleto de malícia? Eu vou ler e você vai dizer para mim qual é a malícia que você encontrou aqui. Então a malícia está indicada aqui no capítulo 5 de Mateus e versículo 3, onde, de acordo com o livro Racionalismo Cristão, páginas 59 e 60, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E está dizendo então, em seguida, o que nós vamos apontar. Quem diria, agora com base na Bíblia, que o texto de Mateus 5 e 3 é espúrio? Você se lembra que está escrito em Mateus 5, 3?
Alguém já leu algo de Mateus 5,3 como um texto espúrio? Qual o erudito no grego que apontou esse texto como espúrio? A afirmação própria de alguém que desconhece inteiramente do que está falando. É realmente um versículo repleto de malícia? Aponta o racionalismo cristão que é um texto repleto de malícia. Ser pobre de espírito significa, agora estamos dando a resposta, ser cônscio de sua necessidade espiritual. Então, pobre de espírito não é um tolo, não é um beócio, não é um tantã, como alguém às vezes consola numa discussão, dizer, você é um pobre de espírito, como se a pessoa fosse uma pessoa analfabeta, sem a autoridade, dá essa conotação que não é bíblica, porque Jesus corrigiu doutrinariamente seus contemporâneos dizendo: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando diz pobre de espírito, é uma pessoa humilde, não é jactanciosa, exibida, é uma pessoa que fala com convicção da sua colocação ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas não tem esse sentido de ser um tolo, de ser um débil mental, e que é uma injúria chamar alguém de pobre de espírito. É uma pessoa humilde, é um pobre de espírito, não anda jactando-se, eu conheço, eu sou, eu tenho isso, estudei lá, estudei acolá, fui na América do Norte, etc. Tem muitos desses que são petulantes e querem invalidar a Bíblia. Então aqui está, é errado chamar que o Mateus 5,3 é um texto espúrio, porque quer analisar essa colocação. Agora nós citamos Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Outro ensino a respeito de Deus. Quem é o Deus do Espiritismo? Vamos apontar agora o que é falso que eles ensinam. Veja bem, é falso. Na Bíblia, dizem eles, no Velho Testamento, livro sagrado e intocável para tantos adoradores, existem várias referências ao Deus com letra minúscula. Deus com letra maiúscula é o Deus verdadeiro. Deus com letra minúscula é Deus falso. Nunca escreva o nome de Deus com letra minúscula, porque é o Deus verdadeiro e você tem ciência disso. Quando alguém escreve com Deus, com D mudo, aliás, Deus minúsculo, é porque ele não crê nesse Deus. Quer ver o que eles dizem, irmãos? Ao Deus de temperamento iracundo. O que é temperamento iracundo? É aquela pessoa nervosa que grita, que qualquer coisinha quer brigar, quer matar. Então estão aqui dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus iracundo, vingativo. Na época, isto é, quando ele falava com as pessoas lá do Antigo Testamento, esse vergonhoso sentimento, especialmente em um Deus, nada mais é do que reflexo do sentimento do próprio povo que o imaginou. Então, esse Deus que a Bíblia fala é um Deus criado pelos racionalistas. Isso está uma citação do Racionalismo Cristão, que é um livro, página 53. Continuando nas suas afirmações arrogantes, atrevidas, blasfemas,
entende que manifestar crença na existência de um único Deus verdadeiro não passa de atraso espiritual. Você concorda com tal declaração? Se eu sou um Deus que creio na existência de um só Deus, está escrito na Bíblia, não terás outros deuses diante de mim, eu tenho que crer naquele que é verdadeiro. Então o racionalismo cristão substituiu a palavra Deus por termos mais condizentes e adequados à realidade, tais como, veja o título que eles deram para Deus. Quem é Deus? É uma força universal. É uma força, não é nem um ser inteligente. O que mais? É uma força criadora. Como é que ensinam quem é Deus? É um grande foco, uma grande luz, do qual fazemos parte integrante como partículas em evolução, possuindo em estado latente todos os atributos, poderes e dons dessa força, dessa inteligência universal. O que é o racionalismo cristão? Isso dentro de uma folheta. Irmão, isso aqui é verdadeira blasfêmia, é ofender a Deus desse modo. Nós não podemos nem pensar numa colocação dessa. Agora, o verdadeiro, o que a Bíblia diz a respeito de Deus? O racionalismo considera um atraso intelectual a crença na existência de Deus pessoal. Deveriam, eles, antes de escrever tais absurdos, ler, por exemplo, Isaías 45:9. O que diz aí na sua Bíblia, Isaías 45:9? Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco, entre outros, cacos de barro, quer dizer, nós, seres humanos, feitos de barro, cacos de barro, queremos emitir conceitos sobre Deus. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Então no Salmo 14, versículo 1, disse: o nécio no seu coração. O que é uma pessoa nécia? Vamos lá, irmã. Nécia. É um tolo. É um desmiolado, usando uma palavra assim mais clara. Não há Deus. Ele disse no seu coração, não há Deus. Dizem que o racionalismo cristão assenta seus princípios não na fé, mas no raciocínio. Você abre aquele texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7. Diz assim: aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Esse é um conceito bíblico a respeito de Deus. E nós temos aqui mais a Bíblia Sagrada dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa as pessoas que o buscam. Logo, é pela fé que chegamos a conhecer a Deus e nos aproximar dEle, nunca pela cabecinha nossa. Se a fé é negada, pode-se cair no ceticismo. O que é ceticismo? Ceticismo é uma pessoa que não crê em nada, ela é incrédulo. Qualquer coisa relacionada com Deus é desprezível. Paulo não era assim tão atrasado intelectualmente. No entanto, cria que o Deus é o Criador do universo e que dependemos dele para a nossa respiração.
ele citou lá no livro de Atos 17, no Areópago de Atenas, para filósofos, que Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido pelos homens, mas é aquele que faz todas as coisas. E acrescenta, ele não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. Este é o Deus que Paulo pregava lá, no Areópago de Atenas, para muitos sábios. Então, Paulo não era assim tão atrasado intelectualmente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aqui está a verdade bíblica, que é preciso contrastar com aquelas colocações impróprias. E temos aqui orar e adorar, que são práticas que nós conhecemos, e vamos ver o que ele falsamente ensina o Espiritismo. Almas libertas da escravidão sectária, os estudiosos do racionalismo cristão aprenderam a confiar em si mesmos, na sua capacidade espiritual e no poder da vontade para lutar e vencer. Não são, por isso, adoradores, pedinchões. Sabe o que é isso, irmão? Pedinchões. O que é uma pessoa? É uma pessoa que só ora a Deus pedindo. Só pede, esquece de agradecer. Então eles estão dizendo, nós somos pessoas mais fortes, não precisamos desse Deus para clamar a Ele, nem lamuriosos, nem farrapos mentais, como se fosse verdade e realidade. Uma pessoa que busca auxílio de Deus, ele não passa de um débil, de um farrapo mental. Eu tenho a certeza que estamos todos diante de Deus, não somos farrapos, não. Pelo contrário, somos iluminados pelo Espírito Santo para podermos entender bem a Bíblia Sagrada e servir como Jesus disse em João 4:24. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, ou adorem em espírito e em verdade. Nós estamos procurando isso, irmão. Agora, falando do verdadeiro, vamos notar que o que escreve esse espírito aqui, porque veja, irmão, a colocação no título deles, racionalismo. Racionalismo é uma pessoa inteligente, que age com raciocínio. Mas aqui só dão fora a luz da Bíblia Sagrada. Um homem que ora é considerado como um farrapo mental. Ao contrário, no ensino de Jesus, um homem adorador do Deus vivo e verdadeiro é tido como aquele a quem Deus procura para adorá-lo em espírito e em verdade. Então Deus procura os verdadeiros adoradores na palavra de Jesus, de João 4, 23 e 24. Que tipo de cristão é esse que ensina a não adorar nem orar? Jesus ensinou sobre a necessidade de orar, sempre orar e nunca de se desanimar. Você conhece a parábola do fariseu, da viúva pobre, que não saía à porta do juiz, pedindo que ele fizesse justiça com ela. E a mulher na porta, e o juiz não queria atender, porque era homem que não ligava para pobre. Mas um dia ele pensou, ainda que eu não tema a Deus,
ainda que eu não respeite o homem, essa mulher não sai da minha porta, está me incomodando, eu vou atendê-la para que ela não venha mais aqui pedir. Venceu pela perseverança. E aí Jesus conclui: e mais depressa o vosso Pai Celestial não dará os bens de que necessitais? Então nós podemos, irmãos, pedir a Deus, como diz também Mateus 7,7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Foi Jesus que ensinou a ser perseverante na oração. Disse sobre a insistência que devemos manter com respeito à oração. Eu vos digo a vós, é o que eu citei aqui, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se, pedi e dar-se-vos-á. Mas vamos aqui no perdão. Falso. Não existem perdões no plano espiritual, nem deuses para perdoar. Dentre os mais graves erros das religiões, ocupa lugar de destacado relevo o perdão para as faltas e até mesmo para os crimes cometidos por seus adeptos. É uma citação aqui do racionalismo cristão. O místico do perdão para os crimes, falcatruas e prevaricações não tem qualquer sentido na vida espiritual. Então aqui está chamando pessoa que pede perdão a Deus pelos pecados cometidos, ele está apenas, como que diz, ludibriando para poder continuar nas suas atividades criminosas. Agora a Bíblia declara, é conhecido de todos o episódio registrado em João 8, 11 e 12, quando Jesus perguntou à mulher pecadora: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Ao ladrão na cruz, arrependido, Jesus declarou, Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. Será que os espíritas racionalistas não leram as palavras da oração dominical que ensina a pedir: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Mateus 6,12. Então na oração dominical, Jesus ensinou a pedir perdão e disse: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Obrigada, pastor. A paz do Senhor, igreja. O pastor Natanael falou algumas coisas e eu queria mostrar um pouco para os irmãos na prática, que foi o seguinte: o meu pai era aquele tipo de espírita que benzia pessoas em casa e fazia sessões em casa, de mesa branca. Eu fui crescendo nesse ambiente, mas aí desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler e de estudar, e eu comecei a achar que tinha alguma coisa a mais ali naquele negócio. E aí, na minha adolescência, eu fui procurar o espiritismo kardecista. E eu fui para um espiritismo kardecista. Com 17 anos, fiquei lá até os 38. 21 anos da minha vida, aquela fase da vida que a gente é mais produtiva, que a gente está se preparando para o futuro, eu simplesmente joguei fora, né? Fiquei ali ouvindo aquele porção de bobagens, lendo aqueles livros, fazendo aqueles cursos, frequentando aqueles seminários, e até que um dia Jesus mesmo foi me buscar lá. Eu não vou me deter muito nessa parte, que é um processo da minha conversão, e o que aconteceu é meio demorado, mas um dia, se houver, o pastor achar interessante, eu conto detalhado. Então, eu só disse esse preâmbulo para os irmãos entenderem a minha bagagem do espiritismo qual é. E aí, irmãos, aquele livro que o pastor Natanael já falou algumas vezes, eu fiz um movimento ao contrário do que normalmente. Eu fiz do espiritismo para a Bíblia. Eu peguei os livros deles aqui
Esses são mais novos, são aqui agora do ano 2000, 2002. Eu tenho só um do meu tempo, de 1976. E eu peguei nesses livros aqui, e peguei na Bíblia e vim do Espiritismo para a Bíblia. Porque as pessoas tentavam me convencer, me mostrar na Bíblia, e eu pegava a Bíblia e eu acabava quase que levando os crentes lá para o centro. E ninguém conseguia me trazer. Então, como que eu fiz nesse meu livro? Ali eu dou umas dicas ali para os irmãos verem como é que o espírita pensa. Então, aqui, eu pedi para o irmão me ajudar, eu estou colocando aqui 3 exemplos de deturpações da Bíblia, o que é que Kardec ensinava e que eles fazem até hoje, esse processo de deturpação. Então, lá em 1 João, a gente já conhece o texto, eles vão parar a frase ali no mundo. Eu precisaria descer mais um pouquinho. Aí, irmãos, pode descer. O que eles dizem lá? O Kardec diz assim, o apóstolo João diz, como é que você prova? Pergunta para o Espírito se Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu para salvar a humanidade. O Kardec ensina, quem vai dar os meios de provar é o Espiritismo, que vai indicar características pelos quais se conhece os bons espíritos. O apóstolo João não falou que é assim que se faz a prova, é perguntando para o Espírito, que eles chamam de mentor, espírito de luz e guia, pergunta para ele, pergunta para o Emanuel, pergunta e não sei para quem. O Emanuel, isso Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne? Não perguntam. O próprio Kardec para o versículo lá no início do versículo 1. Aí, mais uma coisa interessante, lá na parábola de Rico e Lázaro, que a gente conhece bem. A gente sabe que ele fala, manda alguém avisar lá em casa? E Abraão fala, não tenho como, eles têm Moisés e os profetas, ele que ouçam Moisés e os profetas. E o Espiritismo ensina. Pode descer mais um pouquinho, irmão, está até com um grifo. Espiritismo vai ensinar assim, Pode descer mais um pouquinho, por favor? Abraão, pode parar. Abraão ouvia, o rico via Lázaro, todos eles se comunicavam. O que diz o verso? Abraão diz o quê? Tem um abismo entre nós, não dá para comunicar. O rico falava com Abraão, mas não comunicava com o outro que estava lá no Hades. E ele diz claramente, não tem como, tem um abismo. E o Espiritismo ensina assim, o rico via que Abraão mandava sempre espíritos dar avisos aos homens na terra. O texto não diz nada disso, mas eles ensinam desse jeito. E aí, a resposta de ele dizer, eles têm Moisés e os profetas, o que ele vai dizer? Que ele sabia que Moisés contava tudo que precisavam para serem felizes, e os profetas, que são médiuns, dizem pela influência do Espírito o que se passa depois da morte. O texto bíblico não diz nada disso. Esse Caibar Schutel aí é uma autoridade, assim, eles não chamam ninguém de santo, mas é como se fosse um santo no catolicismo, é um dos muitos que o Espiritismo reverencia, idolatra e tudo mais. E aí mais um exemplo ali de a prova bíblica, em Atos 4:12. Jesus em nenhum outro a salvação, não há outro nome debaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Olha lá o que o Espiritismo vai explicar. A salvação que Pedro se refere à nossa redenção pela observância das leis divinas. Nós somos espíritos criados por Deus, nosso Pai, e devemos progredir por nossos próprios esforços. Irmãos, e cadê lá o nome de Jesus? Jesus e nenhum outro a salvação. Como é que eles podem fazer cursos, dar aulas, apostilas, com uma deturpação flagrante no texto bíblico? Por quê? Porque o espírita não pega a Bíblia e vai lá olhar. E os poucos textos, apesar da incoerência, o pessoal não se atém a isso.
E eu sei como é esse processo, eu também passei por isso, eu também nunca no Espiritismo falei, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu ver se é verdade o que tem aqui. Kardec transcreve no Evangelho do Espiritismo, ele diz que usou a Vulgata Latina na tradução francesa. Ele põe versículos aqui, muda a pontuação, muda tempo de verbo, ele dá vira um outro texto. Porque se a gente muda a pontuação, muda tempo de verbo, muda a colocação de pronomes, você muda o texto. E ele faz isso direto. E o espírita nunca pegou, eu nunca peguei, fiquei 21 anos lá, nunca peguei a Bíblia para ver se isso aqui estava certo. Então, assim, para finalizar, não quero me estender muito, esse tipo de fraude que eles fazem hoje, já Kardec já fazia, né? Porque Kardec dizia, olha, o Espiritismo é uma religião, uma ciência e é uma filosofia. É uma religião. O nosso pastor explicou bem para a gente aqui como é que começou, aquelas cadeiras que pulavam, batia o pé da mesa. Também tinha, o pastor não mencionou, mas a gente tem nos livros, no livro dos médiuns de Kardec, tampas de panela que voavam. O que a Bíblia diz? Como é que Deus se revela ao homem? Salmo 25:14, né? A intimidade de Deus é para os que os buscam, para os que o temem. Né? E Jeremias fala, buscar-me-eis, me achareis, como me buscares de todo o coração. Não com cadeira pulando. Como é que esse processo aí, de cadeira batendo, panela e essas coisas todas, levou mais ou menos 10 anos até quando ele publicou o primeiro livro dos Espíritos. Ele menciona aqui, eu tenho as coisas que eu estou falando, tudo marcado aqui com um clipe, se alguém tiver curiosidade. Ele menciona que de 1849 ele já tinha começado a observar, porque ele e o grupo lá de professores, né, todos os professores da Universidade de Paris, achavam que tinha uma causa inteligente. Até ele começar a escrever no lápis, que prendeu o lápis, um cestinho, 7 anos, de 1849 a 1856. Então, vocês imaginem se tem cabimento dizer que isso é uma religião. Aí, outra coisa, ciência. Pode descer um pouquinho, por favor? Filosofia. Irmãos, não existe manual básico de introdução à filosofia, curso de filosofia, compêndio de filosofia, coleção de filosofia que aparece Kardec como filósofo e nem o Espiritismo como filosofia. Quem diz? São eles que dizem. Eles não são reconhecidos com filosofia em nenhum curso de filosofia, em nenhum lugar. Tá? E, por último, ciência, né? Eles dizem que são uma ciência. Ele fala que é uma ciência, mas a gente teve agora, né, na última metade do século passado para cá, as 3 coisas que mudaram o jeito de viver, mudou tudo na face da Terra. Conquista do espaço, a informática, a descoberta do DNA. Ele diz em um determinado momento aqui que se não fossem os espíritos começarem a vir trazer conhecimento, o homem não iria evoluir, porque todo conhecimento humano dependeria da revelação dos espíritos superiores. Nenhum espírito superior falou nunca, olha, vai acontecer uma coisa aí, computador, pessoal, vai surgir aí, vai revolucionar. O homem vai começar a botar satélites lá no espaço sideral e a comunicação vai ser instantânea de um lado ao outro da Terra por causa da conquista do espaço. Nunca o espírito falou nada disso. DNA então, eu conversei com o pastor Natanael, seria uma coisa assim para a gente falar um dia inteiro, porque tudo eles atribuem à reencarnação. O DNA desmontou tudo. Aquele jeito que o seu filho tem, que parece do avô, parece do tio, que eles diziam, está vendo? Olha, é o mesmo guia. Olha, o meu tio antigamente sentava desse jeito, falava desse jeito. Não é, está no DNA. O DNA acabou com todas as características que eles atribuíam que era porque era a reencarnação de alguém, do tio, do avô, do parente. Então, não tem nada de ciência no Espiritismo.
E a título de curiosidade, o Chico Xavier sempre foi muito pedido a ele que permitisse fazer um exame, estudasse o seu cérebro, e ele nunca permitiu, nem em vida, e depois que ele morreu, deixou um documento proibindo que o cérebro dele fosse estudado. Então, se é tudo tão correto, tão perfeito, e a prova da ciência, a gente poderia esperar que ele seria o primeiro a dizer, não, faço questão de ser estudado, eu faço questão de provar que é científico a minha psicografia, eu deixo o meu cérebro para estudo, para vocês saberem o que tem de diferente no cérebro de um médium, e ele nunca permitiu. E Kardec tem uma frase que é o finalzinho aí, que também consta aqui logo na introdução do Livro dos Espíritos, que a ciência não tem que se meter com o espiritismo, não é da sua alçada, e ele não aceita nenhuma manifestação, nenhuma opinião da ciência a respeito da comunicação dos espíritos. Isso aí ele já escreveu logo lá, quando publicou o primeiro Livro dos Espíritos. Está logo aqui na frente, se alguém quiser ler, está marcado aqui. Então, esse negócio de depois dizer, não, é uma ciência, mas eles não se submetem à ciência. Por outro lado, eles querem que todas as religiões se submetam à ciência, que a Bíblia seja vasculhada pela ciência, todas as ciências, a arqueologia, todo tipo de ciência que mexe, que teria a ver com coisas antigas, eles acham que quem estuda a escrita, quem estuda tudo, tem que esmiuçar a Bíblia, né? Agora, o que ele escreveu, o que os espíritos escreveram, isso aí a ciência não deve se intrometer. Então, essa postura de fraude, de querer dizer uma coisa que é e não é, isso aí já começa, foi desde sempre, é uma coisa marcante no espiritismo. E vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem curiosidades, eles estão fazendo umas traduções da Bíblia, eu vou citar só um, pastor, só um, que é assim, para a gente ter uma ideia de como é que é a tradução de Bíblia que eles estão fazendo. Eles estão traduzindo lá, porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo disse, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E eles traduziram assim: se os mortos não se comunicam, Cristo não se comunicou. E se Cristo não se comunicou, é vã a nossa fé. Então, ressuscitou, virou comunicou, e vai por aí afora, assim, é uma coleção de aberrações, é uma mudança de verbo, e isso que eles estão dizendo que foram nas raízes do hebraico e do grego para corrigir a nossa Bíblia. E eles estão corrigindo a nossa Bíblia desse jeito aí. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, pastor. E a respeito do livro, alguns irmãos perguntaram, o pastor Natanael está fazendo umas observações que eu estou achando muito importantes, e eu também estou corrigindo a ortografia, porque esse livro foi escrito há muito tempo, 2005 até 2008. Então, saiu ortografia nova, eu estou fazendo essa correção de gramática e vou esperar também as observações que o pastor Natanael está fazendo, por isso que o livro ainda não está disponível. Vai estar logo, vai estar em breve. Amém, irmãos? Muito obrigada. Deus abençoe. Quero saber, há pessoas que levantam a mão para nós sabermos, senão vamos encerrar. O quê? Bom, é uma correção. Qual é a distinção entre uma parábola e a narrativa de Jesus em Lucas 16, 19 e 31? Parábola não traz nome próprio. Nenhuma parábola contada por Jesus traz nome próprio. E essa de Lucas 16, 19 e 31, diz lá, havia um homem chamado Lázaro,
Então, era um relato que especificava o nome da pessoa que vinha pedir esmola para o homem rico, que não lhe dava nada. Essa é a distinção entre a parábola e o que Jesus contou aí. Por que é uma tentativa tão premente de fazer que esse texto seja considerado parábola? Porque é uma doutrina do sono da alma, pegada pelos adventistas e testemunha de Jeová, que a morte encerra tudo. Mas nós vemos que Jesus disse que quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão é parte do Seol. Seol é o lugar onde ficavam os espíritos nos tempos do Antigo Testamento, quando se usava a palavra hebraica. Agora, essa mesma palavra hebraica, quando passou a Bíblia a ser escrita no grego, ela é igual à palavra Hades. Hades, então, o rico foi para outro setor do Seol. Seol é o lugar onde ficavam todos os que morriam. Havia os justos, como Abraão, como diz a Bíblia frequentemente, os homens do passado, que eram os chamados homens de Deus, eles iam para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar onde estava Lázaro. E o outro lado, o lado para onde iam os ímpios. Então aí está uma colocação que já existia no Antigo Testamento. Então a alma não morre com o corpo, ela sobrevive. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Também aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. De modo que essa doutrina do sono da alma não existe biblicamente. O que a Bíblia fala do sono do corpo, Mateus 27, 52. Muitos corpos de santos que dormiam. Então o corpo tem aquele simbolismo de deitado, parecer uma pessoa deitada na cama. Mas a alma não dorme. Então, no intervalo entre a morte, tem alguns que iam para o Seol, o Hades, mas a partir da ressurreição de Cristo, Mateus 7, 51 a 53, o primeiro que entrou no céu, já gozando dos direitos que Cristo veio trazer para nós. Ele viu o céu aberto, Jesus ao lado do Pai, em pé. Quando a Bíblia diz que Jesus sentou-se, não existe qualquer incongruência, quer dizer, como diz que ele estava em pé, se a Bíblia fala que Jesus sentou-se à direita do Pai, Colossenses 3:1, porque agora a obra da redenção estava completa. Então ele disse no momento final: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tendo dito isto, adormeceu. O que adormeceu? O corpo, porque ele, Estevão, já tinha subido. E isso acontece com os crentes. Não ficam dormindo na sepultura, vão estar com Cristo. E quem não é de Jesus vai para o Hades de novo, só que é o lugar de tormento, e dali não sai, até o juízo final.